que, por exemplo, eu me converti também há 17 anos. E assim, não sei se é o primeiro amor ou a conversão de fato parece que mudou um pouco, porque a gente se convertia e era aquela paixão por Cristo, né? Sim, que ela chama, fazia tudo. É, paixão por Cristo. Hoje algumas pessoas se convertem e, tipo, um mês depois já se afastou, sabe? Assim, o que você acha que é o segredo hoje para a gente já trabalhou com jovens também, para a gente permanecer, assim, constância com Cristo e tal, sabe? Pra não... Cara, na verdade é o que você acabou de falar. Na verdade é a constância, mas é você se envolver e mergulhar de cabeça. Porque assim, ó, o mundo ele vai oferecer muita coisa, a gente sabe disso. Então, um jovem, no começo foi muito difícil, porque assim, só eu me converti dos meus amigos. Então, eu lembro que o pessoal passava na rua lá, e aí eu tive que pegar a Bíblia, passar por eles, que era tudo na minha rua, e eles gritavam, brincando, né? Pastor, pastor! E eles estavam profetizando na minha vida, e Ah, naquele não momento sabia, é. eu não sabia. Mas assim, eu acho que para permanecer primeiro, não é só você criar aquele primeiro amor, mas é o temor, cara. E assim, eu permaneci não somente pela promessa que eu fiz, mas é pela promessa que o céu tinha na minha vida. Então, eu persisti, eu tive que passar por muitos obstáculos na minha vida, porque deu vontade de parar, deu vontade de abandonar tudo, desistir. A carne que ele gritou, falou mais alto. Só que pela graça, pela misericórdia, eu tô aqui. Mas o segredo para permanecer, cara, é você se envolver. O que tem para fazer? Foi isso que eu fiz. Tem envolvido no Porque eu, reino. eu tive uma vida muito ativa, né, no mundo. Aí eu tive que me envolver também, de mergulhar de cabeça. Eu não pude dar espaço para pensar em outras coisas. Então, cara, era monte, era limpar a igreja, era ir para visita com o pastor, que a gente vai até falar dele depois, que para mim é uma honra até falar dele, do pastor Aguinaldo. Mas eu me envolvi em tudo. A gente ia fazer visita, estava com ele na União Pastoral. Eu não abri espaço, cara, para poder, tipo, pensar em voltar para o mundo. E às vezes que eu pensei, a gente sabe que, tipo, a gente só pensa, mas aí a gente tem o temor, né? E esse temor não deixava, não deixa eu sair. Eu tenho até uma palavra, cara, que todas as vezes que eu ministro, a maioria eu falo dela em Jeremias 20, quando ele fala assim, eu vou ser bem radical, quando ele fala que quando ele não quer mais pregar, se eu pensar em parar de falar, se eu pensar em desistir, se eu não querer mais fazer nada, não tem como. Porque a sua presença é como fogo cerrado em meu peito. Glória a E Deus. não tem como Exatamente. parar. Não tem como. Então, ele foi selado ali, quando Deus fala que ele escolheu ele desde o ventre da mãe. Antes dele ser gerado, ele já fazia parte já do propósito de Deus aqui na Terra. E Deus já fazia parte da história dele. Então, ele fala exatamente isso. Assim, ó, mesmo que eu queira parar, desistir, abandonar, não pregar mais sobre Deus, não falar mais sobre Ele, não tem como parar. Porque eu carrego, queima no meu peito o fogo e não tem como desistir, não tem como parar. Então essa palavra de Jeremias aqui eu acho muito forte. Ainda mais no momento de que ele estava passando ali. Então muitas pessoas sendo contraditório aquilo que ele estava pregando, ele passando por muita dificuldade, batalha, uma guerra espiritual, mas não tinha como ele parar. Então, eu passei por esse momento, tipo de chegar e falar assim, eu não quero mais, eu vou desistir, vou abandonar, o evangelho não é para mim, mas a presença dele é como fogo cerrado em meus ossos. Então, não tem como parar, não tem como desistir. Sobre isso. Bom conversar com o homem de Deus, que você viu, já entra no texto, aí já dá vontade de conversar, assim, abrir a Bíblia também, conversar, né? Não, mas Esse texto é maravilhoso, real. Jeremias. Exatamente, perfeito o que você falou. Hein? E esse momento de transição, assim, quando você veio para Cristo, aqui na cidade de Bauru, qual foi o primeiro pastor que te acolheu, que te estendeu a mão e te ajudou bastante? Na verdade, hoje é o apóstolo Aguinaldo. Sim. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, porque assim, cara, ele realmente pegou uma ovelha aí totalmente ferida e foi tratando. E assim, me ajudou muito, me discipulou, me orientou. Então assim, eu acho que ele não vai estar assistindo esse podcast, mas se ele assistir, quero mandar um abraço para ele aí, porque cara, ele é um cara que ele pegou pela mão mesmo e falou assim, ó, vamos para cima. Então eu errei muito, tive muitas falhas, mas ele estava ali, cara, me orientando, me discipulando. Eu acho que
assim, eu considero uma igreja grande, né? Ali, na verdade, eu considerava, né? Porque ela não existe mais. Sim. Mas dava 500, 600 membros no culto de ceia. E a pessoa acreditar em você, no seu potencial, naquilo que ele discipulou você, colocar você no altar ainda para pregar, porque a gente, quando pega o microfone, ele deixa de ser o microfone, né? Sim. Ele se torna responsabilidade. Sim. Então, de repente, aquilo que eu falar, eu posso tirar pessoas da igreja, eu posso tirar pessoas do evangelho. E ele foi aquele cara que me deu oportunidade, que me ajudou, me discipulou, me orientou no meu casamento. Então, sou muito grato. Comecei lá no Aprisco das Ovelhas, foi lá que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, que eu me casei. Então, aconteceu tudo lá. Hoje, eu estou 3 anos hoje na Restaurar, mas o ministério começou lá, eu me tornei pastor lá também, recebi a unção lá. Então, glória a Deus pela vida dele, que Deus abençoe grandemente a vida dele onde ele estiver.